Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast da família. E hoje eu vou falar de um assunto que é muito importante para pastores e líderes. Por isso, eu quero que você mande aí uma mensagem de alguma forma para os pastores da sua igreja, para as esposas dos pastores e também para os líderes de células que serão os futuros pastores. Então, esse é um assunto que eu quero que vocês realmente envolva todos aí da sua região. Se você é pastor, mande uma mensagem para os pastores que trabalham com você. Se você, de repente, é presidente do conselho de pastores da sua cidade, eu quero que você mande uma mensagem para todos os pastores da sua cidade. Sabe, porque os assuntos que nós vamos abordar, nós vamos estar falando aqui sobre as 6 maiores dores dos pastores e líderes. Quais são as dores dos pastores e líderes no exercício do pastorado ou da liderança? Eu gostaria que você participasse, ficasse conosco até o final. Muitas dúvidas vão ser esclarecidas. Nós vamos dar uma direção para muitos assuntos que você talvez ainda não conseguiu ter muita clareza. Olha, depois desse podcast, com certeza, você terá nas mãos ferramentas para resolver muitas questões aí na sua vida e no seu ministério. Pastor Igor, Meu pastor, prazer tê-lo de novo aqui, hein? sempre uma honra estar aqui. Uma benção. Bom demais Não falar é, não sobre é isso. fácil, né, pastor Igor? Você que já exerce um bom tempo lá, o pastorado, são muitas dores, né? Muitas dores e cada vez mais a gente fica sem saber, meu Deus, o que fazer, né? É Sempre verdade. algo novo. Às vezes surgem algumas questões no exercício do ministério pastoral que a gente fica, meu Deus, para que lado eu vou Para agora? que lado eu vou? Exatamente. Para que lado eu vou agora? Muito bem, eu quero saber de onde é que você está me assistindo. Já coloca aí embaixo o nome da sua cidade, da sua igreja. Coloca o nome do seu pastor aí também. É muito importante nós sabermos disso. Todos os dias estamos aqui com o nosso podcast, não é? Às 11 horas. Olha, o assunto de ontem foi extraordinário, não é? Muito bom. Sobre propósito. Bom demais, viu, pastor? Bom demais. Agora mesmo eu fui lá na sala eu esqueci o nome dela, que trabalha com os parceiros, e ela disse, pastor, eu assisti todo o podcast, pastor, que coisa extraordinária. E Muito esse foi o bom. sentimento de todos aqueles que assistiram. Se você não assistiu, vai lá e assista sobre propósitos com o pastor Tiago e o pastor Igor. Bom, Igor, nós vamos começar falando hoje sobre frustrações pastorais. Eita, Pastor sofre muita frustração? muito. Como é que se resolve isso? Nós até falamos, né, pastor, naquele podcast, nós fizemos até dando o exemplo do, acho que David Paul, se eu não me engano, ele estava falando sobre aquele pastor que desistiu, né? As frustrações, elas sempre são ligadas às nossas expectativas. Ou Quanto maior seja, a expectativa, maior a quanto é frustração, né? esse o problema. Nós colocamos as expectativas demais em pessoas ou em coisas. Aham, E aí nós não calculamos direito, aham. somos extremamente otimistas. É. Aí quando algo sai errado, aí o sentimento de frustração é muito grande. É muito importante no momento de frustração saber lidar com esse sentimento. Aham. É aí que a gente vai aperfeiçoando e vai alcançando a maturidade, porque é normal a frustração no ministério pastoral, a gente vai precisar saber lidar com isso, senão a cada frustração a pessoa vai pensar em desistir, vai querer chutar o balde. E você falou de expectativa, a gente precisa diminuir as expectativas. Porque se você nutre uma expectativa muito. Por exemplo, suponhamos que você aposta tudo num discípulo, que é o que vai ser o herdeiro do seu legado. Sim. Aí você nutre, né, uma expectativa em cima dele, e aí você manda o cara para a escola, dedica lá, ele fica 4 anos na escola, aí você manda o cara fazer uma especialização em relação à igreja, ou missiologia, igreja fora do país. Quando ele volta, você confia a ele vários trabalhos, de repente esse cara deixa o coração ser fisgado e por vozes externas, daqui a pouco ele chega para você e diz:
Ô, pastor Igor, meu tempo aqui venceu. Deus, Difícil, hein? Deus está me chamando para um outro projeto ministerial. Se o Ai, Jesus. pastor não tem maturidade, isso abre um buraco na alma dele Meu e Deus. pode dar início a um processo de depressão até, né? Ah, com certeza, pastor. É claro que toda semente que a gente lança, né? Por exemplo, nesse exemplo aí, ela não vai voltar vazia, né? Uhum. Então a gente vai fazer algo. Só que realmente frustra qualquer líder. A gente está contando com aquilo, né? É. Há pouco tempo nós passamos por uma experiência parecida com essa. E aí, a gente já lidou com muitas frustrações, em oração, o que Deus mostrava para mim? A quantidade de pessoas, incrível, pastor, que vindo até de outras cidades para morar na cidade para congregar na igreja. Uhum. Então, assim, Deus sempre mostra para a gente o lado positivo. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Agora, é claro que até as nossas expectativas, muitas vezes, é o que o senhor estava falando ontem no podcast sobre propósito, Uhum. com o Tiago e tal, estava falando sobre o exemplo do pai que quis que o filho fosse médico depois, Uhum. né? Então, assim, muitas vezes, talvez o líder não deixou, não perguntou, não sei, que o liderado pudesse trilhar o caminho que Deus preparou para ele. Uhum. Então tem esses dois lados, né? Mas realmente é frustrante. Mas quem tem um coração ensinável consegue aprender com tudo isso, Uhum. respeitando o tempo de cada um, a vocação de cada um, para que possa seguir adiante. Se não, realmente abre um espaço para depressão e quer chutar o balde, acha que não tem jeito e fica bem complicado. Eu conversando com um pastor amigo, isso aconteceu em família. Aí pior ainda, né? Pior ainda. Quando é um filho, ou um genro, ou uma filha, aí é pior ainda. Mas tem a frustração, cara, eu fico imaginando a dor de um pastor que um filho com 18 anos assume a sua homossexualidade, Nossa. não é? E nós não somos homofóbicos, pelo contrário, nós amamos a todos. Sim, sim. Mas nós servimos a um Deus cuja palavra reprova esse tipo de comportamento, Sim. certo? E aí o pastor, certo, que prega a palavra, anuncia os valores do evangelho, de repente esse filho se declara homossexual. Como lidar com isso? É difícil, né, pastor? Eu espero não ter que passar por isso. E voltamos a falar, não somos homofóbicos, nada disso, mas realmente a Bíblia diz como prática de pecado. Então, é algo bem complicado. Mas eu acredito que o pastor ele vai ter que ter um amor, superabundar um amor aí. Porque a É. Bíblia diz que o amor, ele encobre multidão de pecado. Então, ele vai ter que amar muito até para que Deus faça algo, é só Deus. E outro dia alguém estava dizendo: Olha, meu marido soube que o meu filho assumiu, ou seja, meu filho assumiu a homossexualidade e o meu marido quer colocá-lo para fora de casa, né? Esse não é o caminho. Não, 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 não. de Se, forma ex- alguma. se existe um momento em que esse filho precisa ser amado, é agora. Isso chega a ser até um pouco de ignorância, né, pastor? Porque a homossexualidade ela é tão pecado quanto os outros pecados. Ninguém tira o Exatamente. filho de casa porque se masturbou, porque fez sexo com a namorada. Então, por que vai tirar por isso, né? É claro que o filho, ainda mais quando é filho de alguém conhecido, relevante, ele tem que preservar uma imagem, não Uhum, ficar fazendo escândalos, como alguns fazem, sem uhum, necessidade, né? Mas tem que amar, tem que saber o que. Porque muitas vezes foi algo que não foi preenchido pelos próprios pais, uhum, algo que exatamente. não foi suprido na infância pelos próprios pais. E aí Deus ele vai de repente fazer algo extraordinário nessa família. E a pergunta não é que tipo de filho é esse, a pergunta é que tipo de pai eu sou, não é Exatamente. verdade? E às vezes fica mais fácil transferir a responsabilidade do que assumir a Exatamente. responsabilidade. Mas tem uma outra frustração, ô Igor, que eu considero também assim, bastante preocupante quando o pastor não sabe lidar com isso. Nós estamos falando com milhares de pessoas e pastores. E, Sim. de repente, o pastor ele está há 5 anos,
trabalhando, e a impressão que dá é que as coisas não rompem, não acontecem, certo? E aí já faz 5 anos, 10 anos, meu Deus, o outro ali começou faz 1 ano e já tem 1.000 pessoas. Eu estou aqui há 5 anos e tenho 150. E daqui a pouco ele começa a querer, de repente, a desistir do chamado, porque começa a pensar, poxa, eu não tenho o resultado que o outro tem. Será que eu fui chamado? Como é que lida com isso? É muito importante isso, pastor. Eu acredito que hoje isso é um dos maiores problemas de quase todos os pastores, de uma grande parte dos pastores. É muito interessante a gente entender a parábola dos talentos, né? Ou seja, Deus ele deu para cada um conforme a sua capacidade. Aham. Não é que a pessoa não possa vir a ter 1.000 membros, mas se ele não se capacitar, não multiplicar isso, Exatamente. Deus não vai entregar. Exatamente. E existe um mistério na parábola de talentos que diz o quê? Aquele que foi tirado aquele talento, ele foi dado para quem? Para quem tinha mais talento. E aí ele diz, porque a quem tem muito será dado mais ainda. Então não é só quem tem muito que multiplicou, mas a multiplicação é exatamente a capacitação, o quanto que ele se preparou para receber essa quantidade de talentos. Então cada pastor ele precisa entender, tá, sua igreja tem 100 membros, mas o que você está fazendo para que multiplique isso? Uhum. Porque Deus ele só vai dar conforme a sua capacidade, porque Deus sabe mais do que a gente. Se um pastor que tem capacidade de 100 membros, ele der 500, vai matar muita gente. Exatamente. Porque o cara não tem a capacidade. Não é que ele não possa ter, mas hoje ele não tem. Uhum. Então, isso é interessante, né? Então, não se frustrar com aquilo que temos hoje e se buscar em Deus o que Deus quer para nós. Eu acho interessante, o Theo Hayashi, ele faz uma oração que eu acho muito interessante. Eu comecei a orar assim depois que eu ouvi ele dizendo. Ele disse que ora para Deus, Senhor, se aquilo que o Senhor está fazendo na terra alguém não quer, manda para mim porque eu quero. Deixa eu participar da história que você está escrevendo na terra, que eu quero. Então, é muito interessante essa percepção, porque, tipo assim, ele está se capacitando para sempre fazer algo maior para Deus. E aí, nós precisamos entender. Tem o livro do Napoleão Hill, né? E o Napoleão Hill foi aquele cara que recebeu a instrução de um grande empresário para correr o mundo fazendo uma pesquisa com os homens de sucesso. O que é que esses homens fizeram para chegar onde chegaram? E aí ele fez essa pesquisa global e ele chegou à seguinte conclusão. 20, acho que foram 18 leis do triunfo que eles chamam, não é? Ou seja, todos os homens de sucesso praticavam aquelas 18 leis do triunfo. Ou seja, qualquer pessoa que praticar aquelas 18 leis do triunfo Pode alcançar. pode alcançar um resultado parecido proporcionalmente com o que eles alcançaram. Não é diferente com a igreja. Se você vai, por exemplo, no Carlito Paz, no Paulo Mazzoni, lá na Santarém, na Igreja da Paz, vai lá na Coreia, vai nas grandes igrejas fazer uma entrevista com o pastor, você vai ver que a maioria, que todos eles fizeram praticaram aqueles 18 princípios que levou eles aonde eles estão hoje. O grande problema é que alguns pastores se fecham como que numa bolha. Verdade. E aí eles não saem, eles não sentam à mesa com pessoas que estão na frente deles, eles não buscam em Deus, através de pessoas, ferramentas, estratégias. Por exemplo, o meu ministério alcançou o Brasil, né? Hoje nós temos o privilégio de gozar do respeito tanto na área de liderança como nesse ministério itinerante de apoio às igrejas. Então são milhões que nos acompanham no YouTube, milhões nas redes sociais e também nesse trabalho de mentoria, tanto para casais como para liderança. Só que eu aprendi com muitos outros ministérios, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu sempre fui um pesquisador e sempre procurei me atualizar. E o nosso próximo assunto vai ser sobre a atualização. Mas pastores que estão nos assistindo,
Se a sua igreja é uma pequena igreja e há 5, 6, 10 anos não rompe, senta com quem já está muito à frente. Visite pelo menos 10 igrejas que são referências. Busque saber o que é que esses pastores fizeram, o que eles estão fazendo. Leia mais sobre crescimento sustentável de igreja. Com certeza você vai receber conhecimento e ferramentas que vai potencializar o seu chamado, a sua vocação, a sua liderança, e daqui a pouco já não vai ser mais 150, mas vai ser 300, 600, 1000 pessoas. É isso. Pastor Igor, Muito bom. o nosso assunto agora vai ser sobre atualização. Qual é a importância do pastor, do líder, se atualizar? Pastor, isso é muito interessante porque você estava falando agora nisso, né? Se atualizar para poder receber o novo. Alguns pastores, algumas igrejas hoje, né? Elas estão prontas para viver no século XIX, né? Então, assim, se eu não me relacionar com pessoas, se eu não me atualizar, não tem a ver com os princípios. Alguns pastores, eles acham que tem a ver com o princípio com a Bíblia. Não tem. Princípio e a palavra de Deus são imutáveis. Nós estamos falando de ferramentas, nós estamos falando de roupagem, nós estamos falando de comunicação, linguagem, tudo isso aí. Então, isso tem que ser atualizado. O cara que ele não se atualiza, ele não consegue se comunicar com as pessoas hoje. Porque todo mundo está lendo, todo mundo está buscando algo. E o pastor que não faz isso, ele vai pastorear quem? Por exemplo, a Bíblia... A Bíblia, numa linguagem mais antiga, o português, Sim. se tornou tão arcaico, esse português, que hoje você não conseguiria entender. Se você usar aquele português de 1800, 1900, você já não consegue entender. E as pessoas, se você usar o português, não vão te entender. Sim. Então, a própria língua, Exatamente. ela sofre um processo de mudança, de evolução, de atualização. Exatamente, pastor. Então, é esse tipo de atualização que a gente está falando, né? De mudar a Bíblia, mudar a palavra de Deus, porque ela é imutável. Agora, quando nós entendemos que precisamos... Olha, estamos pastoreando pessoas que estão nas 7 esferas da sociedade, estão no governo, estão nas artes, estão, né, nas escolas, na ciência. Então, assim, os caras estão falando de coisas que tem pastor aí que fica voando. Não sabe, senta numa mesa e não sabe o que conversar. O Douglas, ele sempre repete isso, né? Que muitos pastores insistem em responder as perguntas que não estão sendo mais feitas. Exatamente. Tem gente se preparando para um mundo que talvez não exista mais. Exatamente. Né? Que já passou, está desatualizado. É só você olhar um pouquinho, por exemplo, o orelhão para o meu netinho Davi e Luísa. Outro dia, a minha esposa falou sobre o orelhão. Para o Davi, ele queria saber o que é isso. Como é que funciona? Minha esposa teve que procurar o orelhão. E ele ficou impressionado quando ele viu aquilo. Entendeu? Interessante. Hoje, na época dos meus pais, nem celular tinha. Era telefone fixo e quem tinha era rico. Certo? E quando, por exemplo, há um tempo atrás surgiu o celular, era aquele coisa... Hoje você tem, num aparelho desse aqui, você tem... Tem tudo. O seu escritório. Tem banco. Você tem banco. Tem tudo. Você tem a informação da bolsa. Exatamente. Você tem a informação do mundo aqui. O mundo inteiro. Certo? Então, ou seja, se tudo evolui e se você não se atualizar nesse aspecto, você já não vai conseguir mais viver nessa sociedade, quanto mais a igreja. Exatamente. Porque o pastor, ele é... O que o pastor? Ele é um guia. Ele é um guia. Então, como é que eu vou guiar pessoas se eu não me comunico com essas pessoas? Uhum. Então, como eu vou guiar alguém, falar sobre Cristo nesse contexto que nós vivemos, se o cara não sabe nem mexer no celular? Exatamente. Então, assim, quando é um pastor mais velho, já de mais idade, né? Aí tudo bem, né? Ele já teve toda a contribuição de vida. Agora, alguns pastores jovens aí que eu vejo que os caras, eles estão vivendo em outro mundo. Uhum. Então, a atualização, e às vezes, quando fala em atualização, parece um gigante para alguns pastores. Mas não tem a ver com ser gigante. Pô,
Faz um curso mesmo, um curso livre, né? Começa a ler alguns bons livros, começa a seguir algumas pessoas, começa a abrir a mente e ter um coração ensinável que já muda bastante, viu, pastor? É interessante que eu sempre fiz live. Bem antes da pandemia, eu já fazia live aqui, certo? Nós transmitíamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e na rádio, ao mesmo tempo. E muitos pastores falavam comigo: o que é live, José? O que é live, Josué? Entendeu? E quem sabia o que era, mas não dava importância, pô, você fica fazendo essa live aí, eu não tenho paciência com isso, não, rapaz, eu não tenho paciência. Hoje estão sendo obrigados. Obrigados, exatamente. Então, eu tenho 58 anos de idade. Eu sempre fui aberto e flexível para as mudanças necessárias. Inclusive sabe mais aplicativo que a gente, né, pastor? Nos ensina até. E qualquer um pode. Eu conheço, por exemplo, pastor Lamartine Portela. Ele é atualizado, ele é antenado, Sim. ele acompanha todas as métricas das redes sociais dele e ele acompanha o crescimento. Hoje não, e não tem mais volta. Não tem. Não tem mais volta. Por exemplo, outro dia eu fui em uma igreja, e eu sempre conto isso, eu fui numa igreja onde é uma igreja próspera, só que o pastor, ele está liderando a igreja, vamos usar uma ilustração, é como se ele tivesse um telefone. Um iPhone 13 Pro Max. Um iPhone 13 Pro Max, usando como se fosse um iPhone 4G. 4G. Veja só, a igreja tem um potencial para explodir na cidade, ganhar a cidade, só que ele está usando ainda máquina de escrever. Nossa. Entendeu? Ele está usando ainda o telefone Motorola desse tamanho. Ele não se atualizou. Entendeu? Então, esse é o grande problema de muitos pastores. Presta atenção, o líder, ele tem que ter um nível de curiosidade acima dos liderados. É isso aí. Entendeu? Eu fico impressionado com Carlito Paes, com Abe Uber, com Paulo Mazzoni, esses homens que eu aprendo com eles, como eles, apesar de ter chegado já muito longe, eles continuam ávidos por aprender. Verdade. Às vezes eles, por exemplo, o Carlito Paes veio aqui, o Abe Uber vem aqui, e o pastor Paulo Mazzoni também já veio. Eles querem saber como é que funciona, querem ir lá na casa de restauração de casamentos, como é que é o processo, como é que vocês fazem. Por quê? O líder é assim. O líder, ele tem uma curiosidade acima da média dos liderados, porque ele quer aprender e se atualizar. Porque é o seguinte, como você falou, a essência não muda. Não muda. Princípio, ele é atemporal e acultural. Isso. Valores é atemporal e acultural. Não muda. Agora, métodos mudam. Exatamente. Estratégias mudam, entendeu? Formas mudam. Exatamente. E se Paulo e Jesus vivessem nosso tempo, eles iriam usar as ferramentas, a tecnologia para propagar, com certeza, com muito mais eficiência, o evangelho. Exatamente. Por que Paulo estava lá no Areópago, não é? Proclamando as verdades do evangelho? Porque ele era estratégico, ele era intencional. Entendeu? E olha só, pessoal, interessante. Se a gente pegar a Bíblia, em Efésios 4, que fala sobre que Deus deu os 5 ministérios, né? Mestres, pastores, para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Então, essa palavra aperfeiçoamento tem a ver com completar, emendar algo, completar. Agora, imagina um mestre hoje que não conhece de aplicativos, não conhece, é um cara desligado. Vai estudar o quê? Exatamente. E como ele vai ensinar? Como que um apóstolo, alguns, né, não estou falando exatamente do ministério, entrar numa discussão teológica, mas uma visão apostólica de desbravar a igreja, abrir trabalhos e tal. Como um cara vai fazer isso se ele não sabe como funciona nada? Uhum.
não é atualizado, não sabe, tem uma comunicação visual, um marketing digital, não sabe como funciona. Como que ele vai desbravar alguma coisa? Então, assim, são ferramentas. Então, se atualizar nem é mais opcional, pastor, é obrigatório. É obrigatório. Atenção, pastores e líderes. Atualização não é opcional, é obrigatório. Obrigatório. Ou você se atualiza, ou você vai ficar para trás e não vai conseguir se comunicar com a nova geração. Tem como guiar as ovelhas. Não tem como guiar as ovelhas. Mas existe um outro assunto que eu quero também levantar aqui, para mim é muito importante: administração financeira da igreja. O pastor, ele tem que ser um exímio, um excelente, um expert em administração financeira? Não, ele não precisa ser. Se ele puder conhecer um pouco, é muito bom, né? Mas o que o pastor precisa ser é alguém sábio, né? Um cara sábio que diga assim, conseguir identificar o irmão ciclano que vai me ajudar na administração financeira. Trazer esse cara para perto, discipular esse cara, para que esse cara ajude ele. Isso é o corpo da igreja. Agora tem uns caras que não confiam em ninguém, exatamente, não sabem fazer e não se atualiza, que falamos agora há pouco. Não busca querer fazer. Aí depois está todo enrolado. Só vive... Por incrível que pareça, pastor, tem pastores que eu conheço que dizem assim, não, meu irmão, mas a gente vive pela fé. Mas não é uma fé, desculpa a palavra, não é uma fé burra. É uma fé inteligente. É uma fé intencional. É uma fé que, vamos fazer da forma certa. Nossa, a Bíblia fala sobre isso, né, pastor? Ninguém constrói uma torre sem parar, sentar e calcular. Ninguém vai a uma guerra sem calcular antes. Então, calcular significa planejamento. Significa, você não é expert, não tem problema. Mas contrate alguém se for preciso. Sim. Qual o problema? Contrata alguém ou discipula alguém, mas precisa ser bem administrado. E o grande problema é o orgulho, né? É querer fazer tudo sem saber. Eu lembro que eu fui numa igreja e aquilo eu achei um absurdo, um absurdo. Uma igreja enorme, com milhares de crentes e um pastor que já está com o Senhor. E quando eu entrei em uma sala, que eu acho que era a tesouraria, eu vi o pastor, junto com mais uns 3, 4 irmãos, contando o dinheiro. Aí eu falei, estranho, entendeu? O pastor ainda está contando o dinheiro junto com o tesoureiro, outro diácono e tal. Falei, não pode ser. Não pode ser. Preste atenção. Uma das coisas que nós temos que aprender como líderes é a lei da delegação. É ou não é? A lei Descentralizar, né? Descentralizar. Eu, por exemplo, nunca contei dinheiro na minha igreja. Eu nunca contei. Muito pelo contrário. Tinha os tesoureiros e os auxiliares, os diáconos que auxiliavam nesse aspecto quando necessário. O líder, ele precisa se ocupar naquilo que os outros não podem fazer. É isso aí. Jesus mandou Marta, Maria e os que estavam lá tirar a pedra. Porque isso dá para vocês fazerem. Muito bom. Não é? Ele disse, olha, organiza a multidão. Não é? Organiza a multidão. Isso dá para vocês fazerem. Agora, ressuscitar Lázaro e multiplicar pães... Só Jesus. Aí é comigo. Então, o líder, ele vai fazer aquilo que os liderados não conseguem fazer. É por isso que acaba cansando, né, pastor? Exatamente. Acaba cansando e entrando por um caminho que não consegue mais sair. Acumulou vários serviços para cima dele e agora não sabe o que fazer. Exatamente. Aí, na pandemia, muitas igrejas fecharam. Não é? Muitas igrejas fecharam. Muitos pastores passaram a ter crise de ansiedade, síndrome do pânico. Tudo por uma questão de falência financeira. Agora, eu costumo dizer, Igor, que a pandemia não provocou a falência, apenas revelou uma administração equivocada, uma falta de administração. O bom administrador, ele não vive como se não houvesse amanhã. Presta atenção. O bom administrador, ele é precavido. Isso aí. O que José falou para Faraó quando o Faraó contou aquele sonho? Tem que guardar. Tem que guardar. Entendeu?
tem que guardar. 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Ou seja, estava ali um sinal claro de que haveria uma crise. E a nossa vida, ela é feita, não é? De tempos de vacas gordas e tempo de vacas magras. Isso chega a ser, pastor, até uma ignorância por parte de alguns pastores, ignorância não no sentido pejorativo, no bom sentido, porque acha que guardar é avareza. E não tem nada a ver com isso. Foi o próprio Deus que mandou José. Exatamente. Né? Então, não tem nada a ver com isso. Guardar, a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas Deus não disse que não pode fazer planos. Uhum. Então, planejar é algo de Deus. Uhum. Né? Calcular é algo de Deus. Administrar é algo de Deus. Então, nós fazemos isso e deixamos a mão dele. Sim. Então, temos que viver pensando no amanhã, não com ansiedade, mas com responsabilidade. Uhum. Né? São duas coisas diferentes. Dependo de Deus, estou fazendo a minha parte, está na mão dele. Se ele quiser mudar tudo, é com ele, mas eu estou fazendo a minha parte. Isso é questão do guardar, né? Exatamente. O grande problema também é que, às vezes, o pastor da igreja acha que tudo é caro. Por exemplo, houve uma época aqui na editora e no ministério que eu precisei chamar um consultor financeiro. Nós crescemos. Naquela época, o nosso ministério custava 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês, e eu precisava de uma consultoria financeira para ver se eu estava administrando da forma correta e se tinha ralos que precisavam ser fechados. Rapaz, ele ficou comigo, não sei se foi 2 ou 3 ou 4 meses, eu pagava mensal um valor para ele, e ele planilhou tudo. Rapaz, ele me mostrou tantos ralos. A primeira pergunta que ele fez, você tem um comprador? Eu disse, não tenho. Então, você sabe quanto você gasta só em construção? Na época, nós estávamos construindo vários projetos no Ministério. Você gasta mais de 40 mil por mês só com material de construção. Quem tem essa conta tem poder de barganha. É isso aí. Quem gasta 40, 45 mil por mês com material de construção tem poder de barganha. Você sabe quanto você gasta de combustível? Foi falando. Você sabe? Eu não sabia. Aí foi mostrando nas planilhas quanto eu gastava. Ele falou, contrata um comprador, o que ele vai te economizar, paga ele e sobra dinheiro. Sobra dinheiro. Foi exatamente o que eu fiz. Agora tem pastor falando, não, José, um consultor custa caro. Pelo contrário. De repente, ele vai te mostrar aquilo que você não estava enxergando e que, se você resolver, você vai ficar no lucro pagando ele ainda. Então, e outra coisa, é muito importante que, se você tem um administrador na sua igreja financeira, que você invista nele. Isso Tem aí. curso, faz esse curso, tem um seminário, faz esse seminário. Investir em pessoas. Capacitando pessoas. Eu gosto muito, por exemplo, a Ada já fez vários cursos aqui, o Eric já fez vários cursos aqui. Quando o Douglas estava comigo, fazia curso. E aqui todos, obrigatoriamente, têm que estar assistindo algo que o capacite a ser, na sua área, melhor. O pastor precisa fazer isso, né? Agora tem um ponto, pastor, muito interessante que quero apenas citar, que pode ser uma outra hipótese também. Alguns pastores, eles não entendem, eles são homens de Deus, eles ouvem a Deus, só que eles não entendem o tempo e o modo. Uhum. Por exemplo, o pastor diz, o Deus fala para ele, você vai abrir um trabalho, uma igreja em tal cidade. Ele não entende o tempo. E aí ele começa a fazer no tempo errado. E aí ele começa a fazer com a força do braço. Então ele entra em compromissos que não precisa entrar ainda. Ou seja, entre alguns sonhos, algumas coisas que não precisa ainda. Então, ele vai ter que sustentar isso. Uhum. Porque foi o tempo e o modo errado. E aí, quando eu não calculo, ouvi a voz de Deus, mas não entendi para quando eu faço da forma errada. E fazer da forma errada vai dar errado. Por isso que é importante você ter um conselho na igreja. Tem um conselho. Porque se você tem um conselho, por exemplo, de 7 integrantes, 7 membros... Pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes. Pô, você tem um engenheiro, um advogado, você tem um irmão mais simples, você tem, de repente, uma mulher também no conselho. Quando você reúne 7 pessoas do conselho, rapaz,
7 cabeças pensando, pensa melhor. Com certeza. 7 olhos, não é? 7 pessoas olhando, né? Aquilo, a probabilidade de enxergar os prós e os contras com clareza é maior. Entendeu? Isso faz parte da administração financeira. Bom, um outro assunto que para mim aqui é muito importante, é liderança pelo exemplo, não é? Liderança pelo exemplo. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ao terminar, ele disse: não é maior o servo do que o seu senhor. Senhor. Assim como eu fiz com vocês, façam uns com os outros. E Pedro disse: ele nos deixou exemplo para que seguíssemos as suas pisadas. Faz sentido, não é? Um líder exigir dos liderados aquilo que ele não faz? Hoje, infelizmente, alguns líderes fazem isso, né, pastor? Eles exigem aquilo que eles nem tentam. Quem não faz é que nem tentam. E é tão interessante que Jesus, ele é o exemplo de tudo. Mas Paulo também, ele fala para Timóteo. Timóteo é um jovem, ele fala, tem cuidado de ti mesmo. Né? Seja exemplo dos fiéis. Como fala com os mais velhos. Então ele começa a mostrar para Timóteo como deve fazer a exemplo dele. A exemplo do que ele fazia. Né? E isso é muito importante hoje. Uma liderança, por exemplo, ela é uma liderança que inspira e não uma liderança que impõe. E é muito interessante, é claro que todos nós temos fraqueza, todos nós temos pecado, mas o cara tem que pelo menos ser coerente naquilo que ele prega, naquilo que ele diz, para ele tentar. Eu gosto muito quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e eu sempre, isso é uma frase que eu uso muito lá na igreja, lá com a mulher samaritana, ele está falando um mistério revelado tão grandioso e para uma mulher promíscua. E aí ele fala algo muito interessante para aquela mulher promíscua, lá em João 4. Ele diz o quê? Ele diz, haverá o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, se ele fala que tem verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. Mas ele está falando para uma mulher promíscua, né? Então, é como se ele estivesse falando aquilo, olha, eu não estou exigindo de você ser perfeita, mas de ser verdadeira. Então, a grande questão é, nós precisamos ser verdadeiros. Se não dá para ser, ninguém é perfeito, mas verdadeiro tem que ser. E aí, quando um pastor ele não lidera com verdade, com exemplo, tipo assim, nisso eu não estou bom, mas eu estou melhorando. Eu estou tentando, eu estou fazendo, mas isso eu já venci, vamos fazer por aqui. Aí é muito difícil ele ter autoridade, ele ter credibilidade, é muito difícil ele ter voz com os liderados, principalmente com a primeira liderança que está abaixo dele, que conhece ele de perto, que vê o que ele faz e o que ele não faz, é bem difícil. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, né? O apóstolo Paulo escrevendo aqui, ó, para Timóteo, ele disse assim, ó, capítulo 3, né? Fiel a esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Sim. É necessário. Ele não falou assim, ó. É opcional, né? É opcional. Ele falou, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Muito bom. Ser irrepreensível é não dar motivo para ser repreendido. Quando eu ouço assim um pastor, um líder falando assim, não, meu, olha para Jesus, cara, olha para Jesus, não olha para mim não, olha para Jesus, não é? Pastor, mas estão falando, não, fala para a turma lá, olha para Jesus. Paulo não pensava assim. Não. Paulo falava assim, olha, ser o exemplo dos fiéis, ser o exemplo é ser o padrão, ser o modelo. Jesus, quando ele disse assim, ó, vinde a mim, é para salvação, vinde a mim. Agora, quando ele diz assim, vinde após mim, aí é para exercer um ministério. E aí, quando ele fala vinde após mim, a ideia é, como eu fizer, vocês façam. Façam mesmo. Como eu fizer, vocês façam. E em todo o tempo que Jesus estava exercendo seu ministério, ele estava procurando ser um referencial. Por isso, essa liderança pelo exemplo exige postura, comportamento digno, não é da sua vocação. Então, o líder é alguém que não pode falar como os outros falam. Algumas brincadeiras não cabem, não é, para o líder.
algumas expressões não cabem na boca de um líder. Verdade. Comportamento, certo? Tem alguns líderes que deixam a desejar porque eles se esquecem que eles são referência, são modelo. Se eu sei que eu estou sendo observado e tudo que eu falo e faço ensina ou para o bem ou para o mal, eu preciso realmente ser prudente no meu comportamento, na minha atitude, na minha fala, não é isso? É por isso que é importante, a gente volta pro assunto, né? É importante ter mentor, né, pastor? Porque existe o eu cego. Exatamente. Aí o cara também não ouve nem a esposa, não ouve o mentor, não ouve ninguém. E não tem como mudar. Exatamente. Porque às vezes o cara não tá fazendo nem de maldade. Mas se ele não ouvir alguém, como é que ele vai mudar, né? Exatamente. E o eu cego é exatamente aquilo que você não consegue ver. Né? Então, muitas vezes é um comportamento errado, uma brincadeira errada, algo inapropriado, que às vezes é uma bobagem, mas que manda uma mensagem. Né? Então, é interessante ter um mentor falar, cara, isso aqui não é legal. Ou o cara ouvir a esposa, amor, isso aqui não é legal. Entendeu? Então, é muito interessante nós nos antenarmos para essa questão do irrepreensível. Rapaz, eu me lembro um dia que eu ministrei num encontro de casais em São Paulo, lá na igreja Assembleia de Deus Bom Retiro. Eu estava ministrando, aí eu fui contar uma ilustração e usei uma expressão. E no meio assim, da ilustração eu usei a expressão, pô, não me enche o saco. Parece ser uma expressão... É vulgar, mas não é imoral e tal, assim, né? No final, uma velhinha, uma senhorinha me chamou, falou, pastor Josué, posso dizer algo para o senhor com muito respeito? Eu te admiro. O senhor é um pastor que fala de forma elegante. Mas a expressão que o senhor usou tira toda a beleza da sua fala. Eu vou pedir algo para o senhor. Não usa mais essa expressão, não. Não fica bonito para o senhor. Meu Deus. Cara, eu dei um abraço dela, falei obrigado. Muito obrigado e nunca mais eu vou usar essa expressão numa ministração. Então, é o que você falou, a gente precisa ter mentores. Ela foi mentora pontual naquele momento. Nunca mais vi ela. Mas naquele momento ela foi uma grande mentora que me ajudou a corrigir algo que eu não me dei conta que era grave, olhando na perspectiva que ela colocou. Muito bom, pastor. Entendeu? Muito bom. Agora, essa é a grande pergunta. Liderança pelo exemplo. E você, em algumas áreas, tem falhado. Eu fico assim impressionado quando eu sou procurado por uma esposa de pastor que diz, meu marido é pastor, mas ele é estúpido, ele é grosso, ele é ausente, ele é indiferente. E quando eu reclamo, ele diz que eu não tenho nada a ver com a vida dele e tal. Como é isso? Governe bem a sua própria casa. Quem não governa a sua própria casa não pode governar a igreja do Senhor. Exato. Se você não inspira a sua esposa, você vai inspirar quem? Meu Deus. Se você não inspira seus filhos, você vai inspirar quem? Essa liderança, por exemplo, para mim, é a grande chave dos líderes bem-sucedidos na igreja. Eu gosto daquela ideia do Moody. Se você não trata bem a sua esposa, eu não quero te ouvir falar de Jesus. Isso aí. Isso é poderoso. Poderoso. Né? Meu Deus. Mas vamos para uma outra questão que eu penso que é um assunto tão necessário e tem um pouquinho a ver com o que nós abordamos falando de mentoria. Cobertura espiritual e mentoria. Meu Deus. O que você acha desses pastores que começam uma igreja por conta própria, vai fazendo do jeito que dá na cabeça e... Você acha que vai dar certo isso? Vai longe isso? Eu acho que não, por causa de um princípio, pastor. Isso é uma opinião minha, né? O princípio é o Pai enviar. Uhum. Então, Jesus, ele disse, eu fui enviado. Né? Ninguém... Como é que eu vou me consagrar? Não faz sentido. Como é que eu vou... Não é uma empresa, é uma igreja, é um ministério. Então, não tem sentido isso. No momento que eu estou fazendo do meu jeito, alguma coisa está fora do lugar. Exatamente. Existe algum erro, ou o tempo está errado. Ou imagina que José chegasse com a família dele, não, eu tive o sonho, agora eu tenho que governar sobre vocês. Não tem sentido. Ele até Deus queria que ele tinha um chamado de governador, tinha, né, um chamado de governador, mas a questão é o tempo. Então, alguns não entendem o tempo. E por não entender o tempo, fazem da forma errada.
E eu não creio nisso. E, infelizmente, pastor, esses caras, alguns deles estão achando respaldo em outros homens que são até homens de Deus. Mas estão achando respaldo porque através de uma cobertura espiritual. Então, antes de ter uma cobertura espiritual, você precisa ter um pai, uma paternidade, pertencer a uma família. A denominação, eu costumo dizer que é uma família. É como somos todos irmãos em Cristo, mas a minha denominação é a minha família, é como se fosse minha casa, com minha esposa e meus filhos. É uma família. Então, se você não tem um relacionamento familiar com o teu líder, com alguém para te enviar, dizer, estou enviando, é um filho espiritual, alguma coisa, tem algo errado aí. Eu não acredito nisso, não. Um cara que se envia, que se consagra, que inicia, eu não creio nisso. Ele tem que ter alguém, uma autoridade, alguém dizendo, não, pode ir que chegou o tempo. Eu lembro que quando o Douglas foi começar... Desculpa aí. Quando o Douglas foi começar a família de Scope, ele falou comigo e ele disse assim, olha, Deus me deu uma visão, eu sinto um chamado, mas se eu não tiver a bênção do Senhor, eu não começo. Aí eu disse, bom, eu vou reunir o conselho e você vai falar para o conselho, então, que Deus falou com você e a visão que ele te deu. Aí nós reunimos o conselho, aí ele falou para o conselho a visão, falou do que Deus tinha plantado no coração dele e 99% do conselho disse, não tem como não te enviar, Douglas. Não tem como não te enviar. Nós vamos te enviar, certo? E eu me lembro, tem essas fotos e tem... Acho que eu devo ter até o filminho guardado ainda, ele ajoelhado e todos nós do conselho colocando a mão sobre a vida dele e o enviando. Aí você olha para a igreja do Douglas e hoje a igreja dele não tem mais do que... Quantos anos tem, Pedro? 4 anos e já com centenas de membros, novos convertidos, trabalho online consolidado. Mas por quê? Porque está debaixo do princípio de autoridade. Não foi fruto de uma rebelião. Não foi fruto de uma divisão. É muito complicado quando uma igreja começa como fruto de uma divisão. Aí muitos dizem assim, não, se houver paz no seu coração, a paz de Deus é o árbitro. Aí eu gostei do que um pastor disse, mas se houver paz no coração do pastor, da onde você está saindo? Se houver paz no coração da sua esposa, se houver paz no coração daqueles que estão em torno de você, não é só paz no seu coração. Senão, você pode ter paz no seu coração, mas provocando uma tristeza e perturbação no coração de muita gente. Então, você precisa pensar e avaliar isso. E eu sempre digo, olha, se for, eu me lembro que eu posso falar o nome dele porque é uma coisa boa, Pastor Anderson, que morava lá em Blumenau. E ele é um homem usado com uma veia profética e tal. Quando ele voltou dos Estados Unidos e foi para Blumenau, vários empresários convidaram ele para começar um projeto de igreja lá. E ele veio falar comigo. Falei, cara, você quer levar uma mancha no seu ministério, assim, uma tatuagem no seu ministério, rebelde, rebelado? Não. Então não faz isso, não. Não faz isso, não. Porque se você abre agora, diante de tudo o que aconteceu, vai ficar claro que é quase que uma vingança, um ato de vingança. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Entendeu? E esses caras que estão com você dizendo, vão para cima, são os primeiros a pular fora do barco amanhã. Isso aí. Certo? Então, é melhor você sair da cidade, vem trabalhar comigo se você quiser, passa um tempo aqui, vamos pedir uma direção para Deus. Ele fez tudo como deveria ser feito e hoje está sendo honrado por Deus lá em Florianópolis, trabalhando com o pastor Júnior, fazendo um lindo trabalho e com as portas abertas da cidade e da igreja onde ele congregava e sem essa mancha de rebelde, de rebelião no ministério dele. Então é preferível, às vezes, você pagar um preço, sentir
a dor de um sacrifício, porque está abrindo mão, às vezes, de muita coisa, mas não levar essa marca que tem a ver com a síndrome de Lúcifer, Muito porque bom. ele foi o primeiro rebelde, né? Muito bom. De novo, a importância de ter um mentor. Se ele não tivesse o senhor para aconselhar ele, Exato. o que será que ele teria feito? Meu Deus. Então, é tão importante, eu acho muito interessante quando Jesus ele fala do centurião. O centurião, o que ele fala? Ele diz, não, você não precisa ir até a minha casa. Aham. Eu sou um homem que entendo de autoridade, né? Parafraseando isso, ele está dizendo que ele tem pessoas abaixo do comando dele e sabe que a autoridade basta uma palavra. Uhum. E o próprio Jesus ele dá um testemunho do centurião que ele fala, eu nunca vi em Israel tamanha fé. Ou seja, ali Jesus está falando que nunca viu nos apóstolos. E muita gente, tamanha fé. O cara entendeu o que é fé. Por quê? Autoridade. Então, essa questão de a pessoa, quando ela não entende a autoridade, quando ela não entende o que é ser enviado, Jesus ele diz o quê? Eu não vim por mim, eu não faço por mim mesmo, mas o Pai me enviou. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, não faço de mim mesmo, faço porque eu ouvi e vi do meu Pai. Então, é muito interessante, você que está nos ouvindo, e talvez, né, você saiu dessa forma, não há problema se você fizer o caminho de volta. Exatamente. Como Jacó fez. Jacó fez o Exatamente. caminho de volta, né? Ele entendeu que é o caminho de volta e ele se reconciliou com seu irmão Esaú. Então, talvez alguns que estão nos ouvindo precisem fazer um caminho de volta. Não, eu estou lembrando aqui de um pastor da nossa igreja, que ele saiu, começou um projeto de igreja, mas não foi legal, ele saiu assim de uma maneira um pouquinho ruim, mas um dia ele teve coragem, ele ligou para mim. Pastor, queria falar com você. Eu disse, cara, vem na minha casa. Vem na minha casa. Aí ele foi na minha casa, levei ele na minha sala. E ele abriu o coração, pediu perdão, chorou. Isso é lindo. Pastor, eu não quero caminhar assim, eu entendo que eu preciso colocar isso em ordem, quero que você me perdoe, quero que você ore por mim. Cara, eu o perdoei, abracei, tomamos um café junto. Cara, conta comigo, tamo junto e tal. Depois disso, eu percebi uma mudança radical na igreja e no ministério dele. Incrível, é espiritual, É pastor. espiritual, É cara. incrível, é Se incrível, todos entendessem isso, é incrível. entendeu? Mas aí as pessoas acham, certo? Pô, mas isso daí não vai me diminuir, eu acho que vou me rebaixar. Não, cara, não. Aquele que se humilha, Deus exalta. É o caminho de volta, né? Fazer esse caminho de volta é fazer o caminho que o filho pródigo fez. Exatamente. E aí ele tem tudo restituído. E é interessante que quando o filho pródigo volta para o lugar da onde não deveria ter saído, ou pelo menos da forma como saiu, uma das coisas que o pai faz é colocar um anel no dedo dele. E aquele anel tinha a ver com a autoridade de filho. Identidade dele, né? A identidade dele. Ou seja, agora quem está debaixo de autoridade volta a ter autoridade. Você não tem autoridade se você não reconhece a autoridade. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Se você não reconhece a autoridade, você, principalmente no mundo espiritual, você não tem autoridade. Jesus, eu gosto dessa passagem. Quando Jesus foi começar o ministério dele, ele poderia ter começado já a partir da Galileia. Ele é Jesus, né? Ele era Jesus, não é? Mas o que ele faz? Ele sai da Galileia, ele vai até a Judéia para encontrar-se com João. E chegando lá, ele diz, cara, Ser batizado, né? você tem que me batizar. Aí João disse, isso. não, você é maior do que eu. É eu que tenho que ser batizado. Pô, tipo, não. Deixa que se cumpra toda a justiça, tá? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, o meu poder só vai ser validado quando eu me submeter à autoridade. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Aí João o batiza. E o que acontece? Depois do batismo dele, depois que ele se submete à autoridade de João Batista, O pai fala com ele, né? o pai diz quem ele era. Muito bom. Ó, este é o meu filho amado, entendeu? Em quem eu tenho prazer. Então, ouve ele. Ou seja, quando você se submete à autoridade, Deus te apresenta. Porque toda autoridade foi instituída por Deus. Exatamente. Né, Deus sopra o seu nome. Deus isso aí. fala quem você é. Entendeu? Deus te leva para longe. Isso é poderoso. Poderoso. Infelizmente, as pessoas não entendem isso. Não entendem, banalizam, e é um caminho mais difícil. Cara, tem um rapaz que faz uma coisa aqui na cidade
que eu fico até constrangido. Não é? O meu amigo Robson, quando ele vai começar um negócio, ele vem aqui, entra na minha sala, a gente conversa, depois ele se ajoelha e fala, pastor, eu vou começar um negócio e eu creio muito no princípio de autoridade. Eu vou dobrar o joelho aqui, eu quero que você me abençoe. Que bênção, hein? Que Aí ele lindo. vem contando depois o que Deus fez. Veja só, nunca pedi isso, nunca exigi isso, mas ele entendeu que estar debaixo de um princípio de autoridade, sendo abençoado por aquele que está numa posição de autoridade, faz toda a diferença. Toda a diferença. Autorizado a prosperar, né? Exatamente. Bom, nós estamos falando também esses dias sobre a nossa rede de mentoria, não é? A nossa rede PDP, tá? Pastor Discipulando o Pastor. Se você quer fazer parte, vai ser uma rede onde nós vamos ter encontros mensais e a cada período encontro presencial com os pastores que estiverem na nossa rede e nós vamos estar oferecendo tudo o que a sua igreja precisa de estratégia e ferramenta, tudo que você precisa como marido, como pai, como pastor, como líder. Se você quer fazer parte, eu vou pedir para o Pedro colocar aqui embaixo na descrição o link para você entrar no nosso grupo no WhatsApp, porque a semana que vem eu já vou mandar um pré-cadastro para você se cadastrar e nós vamos fazer uma avaliação, nós vamos fazer um filtro e aí nós vamos separar ou vamos convidar destes 100 pastores para caminhar com a gente nesta mentoria que vai ser transformadora para a sua liderança. Então, clica aí nesse link que está aparecendo aqui embaixo. Vou pedir para o Pedro, se não for muito, colocar também o WhatsApp aqui para você receber o link. Aí você recebe o link, entra no grupo e a gente vai se falando e você vai receber daqui a pouco uma ficha para um pré-cadastro. Bom, vamos concluir aqui então falando de um último assunto que eu considero muito importante, muito importante. A falta de comprometimento dos liderados, não é? Eu fui numa festa em Santarém, eu fiquei impressionado com o que eu vi lá. Naquela festa, o pastor me disse que quando chega no período de preparar tudo para a festa nacional, ele tem 1.000 voluntários. E muitos destes dormem aonde dá para dormir, totalmente envolvidos, engajados na preparação do grande evento anual. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa extraordinária, que coisa poderosa. Como a gente promove o engajamento dos liderados? Muito, muito interessante, né, pastor? Eu acredito que, é claro que a visão do Ibiúbe, pastor Ibiúbe, né, lá em Santarém, ela foi algo realmente que marcou a nação e é modelo para o mundo, né? Mundo, Mas trazendo para uma realidade mais comum a todos os pastores, eu acredito muito no modelo de Cristo mesmo. O Cristo, ele investiu em 12. Então, eu acredito muito nisso. Você ter aquelas pessoas de frente com você que você deve investir neles. Porque eles vão multiplicar para outros e para outros, como Paulo fala para Timóteo, né? Ensine homens idôneos que ensinarão a outros. Então, esse poder da multiplicação, o pastor Douglas fala muito nisso, Douglas Gonçalves fala muito nisso, que não é a soma, é a multiplicação. E a multiplicação é muito mais poderosa. E quando eu tenho pessoas próximo de mim engajadas, ninguém segura, pastor. Ninguém segura. Porque eles vão influenciar outros que influenciarão a outros e começa a desencadear isso para toda a igreja. Então, esse engajamento ele tem a ver muito com o investimento na liderança principal. E, claro, segundo, transferir a visão. A visão ela tem que estar toda hora sendo falada, sendo sonhada, que isso vai gerando paixão. As pessoas vão se apaixonando por isso. Inclusive, quando você fala de a visão tem que ser toda hora sendo falada, o Bill Hybels, naquele livro Liderança Corajosa, ele fala que todo ano ele passa um período recapitulando a visão. Eu não sei se é uma semana, ou 15 dias, ou um mês, que ele passa enfatizando, reafirmando, relembrando a visão da igreja. Muito Isso bom. é poderoso. Jeremias, ele diz o que no momento que ele está de frustração, ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Cristo, na Santa Ceia, ele diz o quê?
façam isso em memória de mim. Todas as vezes. Todas né? as vezes, em memória de mim. Então, a questão de trazer sempre a memória é saber a nossa origem, o nosso destino. A gente falou isso ontem na live de propósito, né? Quem eu sou, identidade, origem, destino. Então, transferir a visão é lembrar a todo momento, cara, é isso, nós estamos, vamos ver onde nós já chegamos, o que que falta, e vai se apaixonando, e vai tendo novas missões. Então, se a gente consegue ter uma liderança, que eu me relacione com essa liderança, que o poder do relacionamento, ele é mais importante do que até do treinamento, pastor. Olha como é interessante isso. Quem não tem relacionamento vai ter muita reunião. Né? É verdade. Então, no relacionamento, eu transfiro visão. Em reunião, às vezes, eu transmito algo, né? Mas eu não transfiro aquilo que está dentro de mim. Só transfiro o que está dentro de mim no relacionamento. Então, essa visão ela precisa ser expandida, derramada, transmitida no relacionamento, principalmente com a liderança principal, que é o que Jesus fazia com os 12. E aí, a gente vê fora Judas, mas todos os outros apaixonados. Então, o que Jesus ele fez é exatamente o que nós precisamos fazer. Porque tem muita gente que se frustra, pastor, que, poxa, mas lá ele tem 200 líderes, 500 líderes. Jesus nunca se preocupou com multidão. Não. Ele falava ao coração dos discípulos, dos apóstolos. Uhum. E é normal que a multidão segue, né? Mas não é a multidão que faz. A multidão, ela segue. Segue. Ela vai repetindo. Exatamente. Mas quem faz são poucos. Agora, é muito importante. Eu tenho dito que algumas coisas são necessárias para que haja o engajamento dos liderados. Primeiro, é o exemplo do líder. Todos querem seguir um líder apaixonado. Entendeu? Todos querem seguir um líder que ele transpira, não é o seu chamado, ele é apaixonado. Alguém disse que paixão é como você colocar o chá na água fervendo, não é? Aquele cheiro logo é exalado e enche a casa, né? Enche a cozinha, entendeu? Então, quando você está fervendo por dentro, todos percebem por fora, entendeu? Todos sentem por fora e todos querem estar perto de gente apaixonada, junto de gente apaixonada. Por exemplo, a gente sempre fala aqui do pastor Abe Uber, né? Porque ele é um apaixonado. Desde que eu o conheço, quando ele fala da visão, os olhos brilham. E ele quase que se levanta da mesa. Então, assim, o que Deus está fazendo agora? Nós estamos com esse plano, vamos chegar aqui e tal. Todos querem estar perto de um cara apaixonado. Segundo, todos querem se envolver no projeto de um líder que tem clareza de onde ele quer chegar, não é? Peraí, esse cara sabe onde ele quer chegar e agora eu quero, então, lutar com ele para que a gente chegue lá. Então, todo mundo quer caminhar com alguém que tem clareza da visão, do propósito, entendeu? Terceiro, todos querem participar de algo organizado. Entendeu? Todos querem. Até quem não é organizado gosta de participar de algo organizado. Entendeu? Por exemplo, quando você chega num evento que você percebe excelência nos detalhes, é muito bom. Você fala, gostaria de fazer parte dessa equipe aqui. É isso mesmo. Queria caminhar com esse líder aqui, tá louco? Deve ser muito bom, entendeu? Todo mundo quer. Agora é terrível quando você chega num lugar onde você vê tudo fora do lugar. De qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Você vai tomar um café de qualquer maneira. Você vai na livraria de qualquer maneira, exposição de tudo. Aí o culto é como eu falei para você, que eu não gosto de chegar num culto e as pessoas estarem ensaiando ou afinando instrumentos. Isso é terrível. Terrível. Entendeu? É legal você chegar no culto e ter um fundo musical criando um ambiente para o que vem depois. Isso mostra a organização. Entendeu? Então, todos querem participar daquilo que é organizado. Então, aí você tem, olha, um líder apaixonado, clareza da visão, do propósito. Aí você tem a organização, entendeu? E aquilo que é feito com criatividade. Entendeu? É o teatro, ou é a música, ou é a recepção. É feito com criatividade. Tem vida em tudo. Aí todo mundo quer participar. Agora, é claro, se o líder é morto,
lerdo, morno, entendeu? Até para falar o cara não mostra nada. Quem é que vai seguir? Ninguém segue. Ninguém segue. Pastor, quando começa? Talvez. E quando termina? Não sei. Entendeu? Mas como é que a gente vai chegar? Cara, também não sei não. Vamos fazer. Pô, ninguém quer participar. Sabe o que eu costumo dizer, pastor? É muito interessante você parar para analisar quem você está ouvindo. Porque quem conquistou alguma coisa merece ser ouvido. Uhum. Nós vemos alguns líderes hoje que foram fracassados em tudo. Uhum. E aí querem pastorear, querem guiar. Não vai, não dá. E quer até dar curso. Exatamente. Não tem lógica. Então, se ninguém construiu nada, cara, não tem como ver esse cara, porque o cara não sabe como é que inicia, não sabe o sofrimento, não sabe... Eu tava conversando esse dia com minha esposa e eu falei, caramba, com pouco tempo, né, de pouca idade, nós já construímos tantas coisas do zero. Uhum. E isso é muito legal porque são coisas que nós aprendemos em Deus, aprendemos com pessoas e tal, com aquilo que nós passamos. Aí vem um cara que nunca construiu nada, não sabe como funciona, e aí o cara quer dizer como é. Aí esses caras são pessimistas. Aí eles, não, vai assim mesmo, qualquer jeito e tal. Por quê? Porque ele não sabe o valor de conquistar algo, de construir algo. Então, a gente percebe que quem são os mais apaixonados? Aqueles que constroem. Sim. Quem não constrói nada não tem como se apaixonar por nada, que não sabe o valor que aquilo tem. Uhum. Então, a paixão, ela é gerada até por experiência também anteriores. Pô, eu fiz isso, deu certo, não, assim funciona. Deus deu uma nova visão, vamos lá, nós vamos conseguir. Tem uns caras, não, mas tudo é difícil demais. É difícil demais, não dá, não sei o quê. A gente está numa região que já era para eu estar aqui, né, pastor? Mas eu estou na região norte. Eu creio que Deus tem alguma coisa para fazer lá. Nós vamos plantar uma semente, mas na nossa região, as pessoas, a maioria delas, ficam, não, mas São Paulo é muito longe, tem isso, tem aquilo. E a gente, há muitos anos atrás, nós começamos a trazer as pessoas para cá. Uhum. E elas perceberam que é muito fácil. É fácil. E é bom. E começaram a vir, então foi abrindo mente, pessoas... Eu lembro que uma jovem, um dia desse, chegou comigo ali e falou, olha, eu nunca tinha lido um livro inteiro na minha vida. E depois que eu comecei a congregar aqui, eu li o meu primeiro livro. Olha aí. Olha que lindo. Aí um outro formado, já um profissional, chegou e falou, pastor, eu nunca tinha lido um livro todo. Eu li depois de formado, trabalhando, li aqui. Então, assim, é muito legal quando você começa a inspirar as pessoas, engajar as pessoas e mostrar para elas que tem jeito, que dá certo, né? Agora, se você não for essa pessoa que faz e que é apaixonada, aí ninguém se engaja, pastor. Ninguém segue, ninguém segue fracassado. Ninguém segue. E outra coisa, é o que eu estou falando aqui. O primeiro item tem que ser apaixonado, certo? Entendeu? As pessoas têm que ver brilho nos nossos olhos. Tem que ver. Por exemplo, eu, quando eu falo dos meus projetos, eu falo com vida. É isso As aí. pessoas falam, pô, caramba, pastor é apaixonado. E tem que ser assim, senão você não engaja, você não atrai. As pessoas falam, não quero ir mais lá, não, meu. Tá louco, eu volto pior. Agora, quando as pessoas participam e voltam melhor, aí fala, são contagiadas, né? Cara, nós ficaríamos aqui o dia inteiro falando, conversando, porque são assuntos tão importantes. E eu quero crer que nós estamos ajudando e abençoando muita gente, muita gente. Abre uma caixa de pergunta, pastor, no Instagram aí, para o senhor ir respondendo depois, né? Vou abrir. Depois você vai lá no meu Instagram, eu vou deixar uma caixinha de pergunta sobre as dores do pastor. As dores do pastor, até para quem sabe, nos próximos podcasts a gente volta a conversar sobre isso. Lembrando, eu vou fazer um convite. Eu não sei se ele vai poder, mas a próxima semana, ou segunda ou terça, eu vou convidar o meu amigo Arthur para nós estarmos falando aqui sobre a importância do discipulado. O Arthur está se especializando nessa área aí e eu tenho ouvido ele falar algumas coisas muito interessantes sobre discipulado e como a gente precisa entender mais a importância e o valor do discipulado na igreja. Quero ver se a semana que vem a gente recebe alguns convidados aqui bem interessantes para a gente falar de vários assuntos muito pertinentes a esse momento da igreja. Igor, Deus abençoe, hein? Valeu. Muito Deus bom. abençoe, que Deus abençoe lá nossa igreja em Castanhal, Amém. Toda a sua casa, a sua família. Vamos estar de volta aí outras vezes, nem se for através do Zoom. Vamos sim. Maravilha. E se você quer se inscrever para passar pela triagem e fazer parte da rede PDP, Pastor Discipulando Pastor, você pode aqui embaixo, ó, aqui na descrição, tem o link, entra lá, faça parte do nosso grupo. Você vai, semana que vem, receber uma ficha para um pré-cadastro e eu espero que você esteja conosco nesta rede de mentoria Pastor Discipulando
pastor. Se você não clicou ainda no gostei, dá um gostei, se inscreva no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, deixa sua pergunta, seu comentário. Não saia sem deixar uma pergunta, um comentário, uma observação, uma sugestão aqui embaixo, porque isso também é muito importante. Até o nosso próximo podcast, todos os dias, às 11 horas.